Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao primeiro episódio, né? Que o primeiro episódio foi de apresentação. Esse é o primeiro episódio oficial do Só Futebol, com ponto de interrogação. Vocês já me conhecem, né? Eu sou o Osmar. E hoje estou trazendo o Alberto, que é o nosso parceiro, que eu falei lá no primeiro vídeo, que vai trocar ideia com a gente. E o Vinícius, que é meu filho também, faz parte aqui do nosso grupo, da nossa trupe de conversa. E a nossa ideia hoje é a gente começar a criar as nossas resenhas, a conversar dentro do que a gente tem de proposta e virar conversinha de bar, né? A gente já está aqui tomando nossa cervejinha, esse imbecil está bebendo água, mas a gente não confia quem bebe água não, mas está tudo bem. Então, Beto, seja bem-vindo, parceiro. É o primeiro de muitos. Isso aí. Se apresenta para a galera aí, conversa com a gente. Gente, boa noite. Como já falou, me chamo Alberto. Estou aí com o maior prazer de participar dessa resenha aí, desse canal, esse novo projeto aí. Tá? Espero que vocês gostem do conteúdo. Tá? E é isso. Vamos lá. Boa noite para todos aí. Um excelente carnaval, já falo de agora. E vamos que vamos. Vinícius. Meu Vinícius, 21 anos. Acabou? Olho grande é a merda. Só Jesus. Quase que é a realidade, né? Esqueci. 21 anos, estou cursando jornalismo na faculdade. Vamos falar aí, Botafogo, Flamengo, tá por vir, futebol carioca. Vamos embora. Isso aí, galera. Qual o nossa... a gente estava falando aqui agora em off, estava trocando ideia sobre Botafogo, né? Então, vocês estão vendo aqui dois botafoguenses na mesa, o Beto é flamenguista, mas independente do time que a gente torce, a gente gosta de futebol. Então a gente fala muito de tática, a gente fala muito de time, de futebol, de uma forma geral, a gente conversa, a gente brinca, a gente sacaneia um ao outro, óbvio, nosso grupo do WhatsApp aí é uma grande sacanagem, mas a gente gosta de falar de futebol. Exatamente. Tá? Geralmente não tem clubismo nas nossas resenhas sobre futebol, não existe o clubismo. Independente de a gente ter um time preferencial, a gente fala o que a gente enxerga. E aí a nossa ideia hoje é essa, a gente falar de futebol, tá? E qual o foco hoje são as quartas de final do Campeonato Carioca, esse campeonato que a Ferre está fazendo de tudo para tentar não ser chamado de vazio, como foi nos últimos anos, está dando uma premiação para o campeão, mas a gente vê a bagunça que né? Então, os times aí jogando com times mistos, reservas, né? A gente viu o clássico aí, Botafogo e Vasco, Botafogo quase todo reserva, num campo que era um pasto, mas a gente vai começar a falar sobre isso. E agora, Beto, tem aí Botafogo e Flamengo, quarta de final. Sim. Botafogo está numa crise muito grande, né? Que a gente está vendo aí, crise tanto fora quanto dentro, né? Botafogo ontem teve o jogo aí do Botafogo e Fluminense, 1-0 Fluminense. Botafogo foi horrível, foi um péssimo jogo do Botafogo. Jogo do ano até agora. E olha que eu tenho 40 anos aí, já vi alguns times do Botafogo muito ruins, né? Esse cara já foi pro estádio comigo ver Pimpão e Roger, e ontem o jogo foi muito Botafogo ruim. E Atlético Nacional da Colômbia pela Libertadores. Que depois foi 2017? Foi 17. Deve ter sido pré-Libertadores. Não, foi passe do Camilo e gol do Roger. Acho que foi fase de grupo. Fase de grupos. Não, foi gol do Rodrigo Lindoso. Não, porque o Roger perdeu o gol, né? O gol do Rodrigo Lindoso. A historinha que eu vou contar depois, né, cara? Essa é muito boa. Mas, e aí, galera, e o Flamengo também, que tá vindo, teve uma vitória agora no Brasileiro do Vitória, mas não fez um jogo bom, não foi um jogo bom do time do Flamengo. E a gente vai... O Flamengo de novo. Eu acho o Rossi... Como eu falei com vocês, eu não assisti o jogo, mas pelo que eu li, que eu vi, de fato, foi o domínio do Vitória, né? Foi. O primeiro tempo foi assim, eu concordo com você, voltando ao clássico, né? Foi um horroroso o jogo. Foi horrível. Eu tive o desprazer de assistir, né? Cara, o jogo do Flamengo e do Vitória foi surreal. Foi surreal. Primeiro tempo, e eu fiz o raio da aposta, né, cara, na casa de aposta lá, botei... A gente botou 5 finalizações do Flamengo. 5 finalizações do Flamengo no primeiro tempo. Deu duas, fez dois. Pô, cara, fiquei revoltado. Eu odeio. Na realidade, não foram nem duas finalizações, foram dois chutes ao gol, cara. Não, eu odeio o Flamengo, que toda vez é o Flamengo que me dá head nas minhas apostas, cara. Que raiva, mano. Porra, fico puto. Mas, enfim.
E aí... Você tá apostando pouco. Se estivesse apostando mais, era muita gente. Não, eu ia estar pobre demais já, né? Ele não ficou puto com o Red do PSG hoje de tarde. 3x1 Rennes. Não, mas aí foge o meu conhecimento. Pô, eu vou apostar igual o cara aposta no time da Zamúbia lá, sei lá da onde. Xelaju, no Guatemala. Porra, tá de brincadeira. O cara não sabe nem de onde que é o time e aposta. É maluco. Mas... Se tem pro Flamengo... O que você tá esperando, Beto, desse jogo? O que você tá esperando do Flamengo? O que você tá esperando do Felipe Luiz? Eu tenho lá as minhas ressalvas com o Felipe Luiz, como eu vejo futebol. Mas o que tu acha? Como é que tu acha que o Flamengo tá? Qual a expectativa que você tem pro jogo e pro restante da temporada? Então, apesar de eu achar que cada clube tem o seu problema, que são problemas diferentes, eu ainda tenho essa dúvida com relação a qual é a importância, de fato, desse campeonato estadual para os clubes, né? Você citou o jogo passado aí contra o Vasco, o Botafogo entrou praticamente com o time sub-20. Só não entrou mais porque a Sérgio até de obrigar os clubes a botarem jogadores titulares já diz muito sobre o campeonato. Aí, independente de você pensar que, não, mas o Botafogo já estava classificado e tudo mais, aí a gente vai pensar assim, o Botafogo tem um jogo de pré-Libertadores, agora na próxima quarta-feira, contra o Nacional de Potosí, a mais de 4.000 metros de altitude. E aí, apesar do jogo ser sábado, eu ouvi dizer ali que alguns jogadores já iam viajar antes, para poder existir uma adaptação melhor e tudo mais. Qual o time do Botafogo que vem a campo no domingo, né? Domingo. Aí o Flamengo, né? A gente está vendo aí muita repetição de condição física. O Flamengo ainda não está na melhor das condições físicas e coisa do tipo, e está tendo um controle de carga de 1, 2, 3, 4 jogadores, e quando os caras entram, os caras continuam demonstrando que estão longe exatamente do ideal físico, né? E o Flamengo também tem um jogo na Argentina, jogo da primeira final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Então, assim, eu estou meio em dúvida do que pensar sobre o jogo. Qual a importância real do jogo? O que eu posso falar taticamente dos times é basicamente o que a gente estava conversando aqui no off, né? Eu não tive muito acesso aos jogos do Botafogo nessa temporada, então o jogo do Fluminense ontem me mostrou uma coisa que de repente não é a realidade do time hoje, né? E o Flamengo depende muito de quem vem a campo, qual é a condição física do time para a gente poder. É mais do mesmo, né? Todo clássico, independente da superioridade técnica ou a condição física, acaba igualando um pouco, né? Cara, mas o time do Flamengo é muito diferente, né, cara? É o que a gente já fala lá das conversas lá da Democrática, lá do Bar, né, cara? O Felipe Luiz, eu acho ele tem um potencial para ser um puta treinador, mas hoje ainda ele não é. Ele espelha muito o time do Jorge Jesus na forma de jogar. E eu reparando o que acontece nos jogos, ele só tem uma jogada ensaiada, que é o Rossi, para dar aquela fatiada rasante no meio do campo pro Pedro fazer o pivô e já é a única jogada. Não tem outra jogada. Se você reparar os jogos do Flamengo, os que eu vi, o Flamengo ganha no critério individual. Não tem movimentação treinada, não tem, cara. Então, assim, a diferença do Flamengo está dentro dos jogadores. Será que se o Felipe Luiz estivesse no Vasco, ele ia estar falando isso dele como treinador? Né, tu me conhece há o quê? Mais de 20 anos já. Eu tenho uma questão muito grande quando falam de treinador. O treinador, o Guardiola é foda. Meu irmão, o Guardiola sempre treinou em time brabo. Bota ele pra treinar aqui o Botafogo de 2021. Quero ver se ele é bom treinador. Treinar o Flamengo lá, que não tinha dinheiro pra contratar o Messi, trouxe o primo do Messi pra jogar. Max Biancucci. Então assim, como é que faz? Entendeu? Ser treinador com material humano... 2007. Então, 2007. Ataque do Flamengo. Max Biancucci e Souza Caveirão. Nessa época não tinha torcedor. Não, o Souza Caveirão é bom. O Souza Caveirão era, né? Gostava dele. Parceiro de Madureira. Eu gostava dele. Mas, como é que tu, entendeu? Avalia. Estão falando pra caramba do Diniz agora. Eu também tenho as minhas ressalvas com o Diniz. Só que o Diniz é um treinador que ele tem que ter material humano na mão dele. Sim. Será que o Diniz no Flamengo daria certo? Com o material humano que o Flamengo tem? Porque é diferente você comandar o Saúl e o Jorginho e comandar o GB, né? Então, mas você está falando uma coisa a respeito do Felipe Luiz, essa questão de que não existe
uma jogada diferenciada, né? Treina e parece que é aquilo, né? Vai ganhar se os jogadores ali da melhor prateleira. Ano passado foi o melhor ano da carreira do Arrascaeta. Exatamente. Arrascaeta e Rossi. Mas falando a respeito do Diniz, já que você entrou nesse mérito de treinador, eu tenho uma ligeira impressão que o Diniz ele não consegue se adequar ao elenco que ele tem. Ele quer fazer o elenco jogar da forma que ele acha ideal. E acho que o trabalho dele muitas vezes não vai para frente por causa disso. Um exemplo, o time do Vasco hoje, né? Se você contar aí da forma que eles vêm jogando, com o Andrés Gomes, velocista, contrataram agora o Rinestrosa, que é um jogador com características semelhantes. O Botafogo tentou ele ano passado. Né? E tudo mais. O lugar do Luiz Henrique. O Vasco, ele gira muita bola no campo de defesa, gira, compacta, geralmente de um lado para poder abrir o outro lado, e você não vê esses velocistas tendo um mano a mano com o zagueiro, porque o Vasco ele não se aproveita da velocidade, desses pontos que ele tem para fazer um jogo mais direcionado, entendeu? Ele quer sair jogando a qualquer maneira. E eu acho que o elenco não se encaixa muito, exatamente. Então, aí voltando para o Felipe Luiz, né? Ele está trocando muitas peças e parece que não existe de fato uma variação que a gente consegue enxergar de forma equivalente para um resultado final ofensivo, né? Porque quando não joga o centroavante, que é o Pedro, tá faltando o centroavante. Aí quando o Pedro joga, também a bola não tem chegado muito. Não sei se em determinado momento da temporada esse time vai ter um encaixe. Sabe aonde? Ele prefere até o Plata e o Bruno Henrique, que é o Pedro, como centroavante. Exatamente. Não faz o estilo dele de marcação. O que a gente vem conversando desde quando o Flamengo contratou o Paquetá? Onde que vai colocar o Paquetá? Que eu sempre falei. Agora eu quero ver se o Felipe Luiz é bom treinador. Aonde ele vai botar o Paquetá? Porque você não pode tirar o Pulgar do time do Flamengo. Sim. Que ele é a sustentação do meio campo do Flamengo, né? Ele meio que deu uma sorte que o Jorginho se machucou, mas mesmo assim ele não botou o Paquetá para jogar no meio. Sim. O Paquetá aberto na direita ou na esquerda, para mim é um desperdício. O potencial do cara é vir de trás carregando a bola, ele não é ponta. Sim. E aí, qual é a estratégia que ele está tendo para usar o Paquetá? Eu não sei. Sacou? Não sei aonde que ele vai conseguir. Eu acho que está indo muito nesse sentido. Quando você agora está questionando o trabalho do Felipe Luiz. Não, nem estou questionando o trabalho, sacou? Eu só acho que... Não, ele já está mais um ano no Flamengo, acho que já deveria ter uma variação maior. É porque assim, cara, colocam ele como treinador, nesse momento, maior do que ele é. Eu acho. O cara assumiu o Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil, mas já pegou o Flamengo na Copa do Brasil na véspera da final. Ele pegou o Flamengo na semifinal contra o Atlético Mineiro, né? Corinthians e o Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro. Foi o contrário, né? Isso. Corinthians semifinal. Isso. Ele já pegou o Flamengo na semifinal. Ele já pegou o Flamengo engatado no Brasileiro para, claro, conseguir a vaga da Libertadores, tudo mais e tal. E no ano seguinte, na Libertadores, o time já encaminhando também. Sim. Ele não é início de Libertadores, o Flamengo teve. E o Flamengo quase ficou fora naquele jogo lá que o Plata foi expulso, que na mesma substituição ele tirou o Arrascaeta e o Carrascal e botou o time todo para trás e quase tomou o gol que levava o jogo para os pênaltis. É absurdo aquilo, cara. E é o Flamengo. O time, não é nem que é o Flamengo, é o time do Flamengo. Ele não precisava fazer aquilo. Ele não tinha que fazer a loucura que o Arthur Jorge fez na final da Libertadores, que é tipo, vamos jogar. Mas o Arthur Jorge, ele teve uma movimentação espelhada no que o Milito ia fazer. O Milito não ia fazer nada, ele falou assim, eu consigo adequar meus jogadores e foi embora. O Felipe Luiz não, cara. Ele tem um time na mão que não é para ele jogar se defendendo. Aí vou trazer para hoje. Ontem, o Fluminense teve um jogador expulso, o Canobi foi expulso, o Zubeldia começou a empilhar volante e zagueiro. Sem menor necessidade. Mas ele precisa disso. O time dele não é bom o suficiente para ir. E mesmo assim o Fluminense dominou. Mas muito mais também pela ineficiência do Botafogo do que só pela competência do Fluminense. A diferença de elenco não é tão grande quanto o Flamengo com o time da Libertadores. Absurdo aquilo. Então, assim, eu achei meio bizarro, assim. Eu tenho, sei lá, um pensamento um pouco... Tenho escutado as pessoas flamenguistas falando muito isso, mas eu tenho pensado muito nessa questão do planejamento inicial, né? De botar o time sub-20 para jogar,
A ideia inicial era vir com o time titular na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e devido aos resultados, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Veio com o time titular contra o Vasco, antes do planejamento. Um controle de carga, que eu já havia falado antes. Jorginho e o Arrascaeta praticamente não jogaram metade dos jogos desde que o time titular começou a jogar. Eu não entendo o porquê que o Paquetá chega numa sexta-feira ao Rio de Janeiro E já joga no domingo. Porque assim, o cara tava treinando lá. Beleza, e qual é o entrosamento dele com o grupo? Não, e se ele entrasse pra jogar na posição dele, né, cara? Mas nem jogou na posição dele, né? Entendeu? E você acaba tirando um cara que já tá ali acostumado a jogar, tá jogando sempre. Cara que chegou, fez um treino e meio. Eu acho o Paquetá muito bom jogador, tá? Também muito acho. Jogador, mas principalmente dele. Pro Brasil. Não, ele vai sobrar. Ele vai sobrar. Ele vai sobrar. Mas esse tipo de escolha que foi feito para a final contra o Corinthians me faz duvidar de algumas coisas com relação ao próprio planejamento. A gente fala muito do nivelamento do futebol brasileiro, né? Com o europeu lá e tudo mais e tal. Tudo mais. O futebol brasileiro, o que eu vejo, que eu conheço de futebol, realmente é o futebol que você tem um campeonato que 10 até 12 times podem ser campeões, né? Isso acontece no brasileiro. Em outros torneios, outros campeonatos não acontece. Mas, porém, todavia, entretanto, são 12, são 10 que sempre terminam em 3, pô. São sempre dos últimos 5 anos. É muito nivelado para baixo. E mais um. Lembra que a gente falava na época de 19 lá do Jorge Jesus? Que eu falava assim, o Jorge Jesus veio, gostava pra caramba de ver o Flamengo jogar do Jorge Jesus. Mas qual era a diferença do Flamengo? Era a intensidade. O time do Flamengo era muito intenso. Aquele Flamengo e Grêmio foi absurdo. No ano seguinte, quando os times entenderam que a questão da intensidade fazia diferença e nivelaram a intensidade, já ficou um pouco mais complicado para o Flamengo. E aí começou a se destacar a questão da individualidade dos caras, que é o Campeonato Espanhol. Né, eu tava vendo, foi Real Madrid e Albacete, viu que a gente viu? Pô, os caras do Albacete correm que só o capeta, irmão. O Real Madrid ganhou de 2-1. Por quê? O MAP joga pra cacete. Foi o Albacete? Não foi o Albacete? Foi 2-1? Foi um time, foi na Copa da Espanha. Foi lá o Real até foi eliminado. O 15 de Piracicaba lá da Espanha. Então, eu acho que ele foi eliminado pelo Albacete, se eu não me engano. Então, foi o 15 de Piracicaba lá do... o time da todo respeito ao 15 de Piracicaba. Mas foi um time desse lá que os caras correm muito, cara. Foi eliminado mesmo na Copa da Espanha. E era pra ter Real Madrid e Barcelona agora. Pô, só que o Barcelona tomou de 4, né? O Barcelona não tomou... não, foi Copa do Rei, né? O Barcelona tomou de 4 do Atlético de Madrid. Então, assim, eu fico pensando muito nisso, sacou? Então, assim, eu não consigo entender. Mas, cara... E aí o futebol é nivelado pra baixo, né? O futebol brasileiro, ele é nivelado pra baixo. Muito nivelado pra baixo. Sabe o que tá aparecendo? Quando a gente jogava golzinho lá na Itaoca lá, a gente ia pra quadra e perdia pros caras, mas lá na calçada, no golzinho, ninguém ganhava da gente. Exatamente. Era isso. Era outra história. Então, era isso, entendeu? A calçada torta, ninguém entendia, só a gente entendia, fazia gosto na bola 675. E ninguém fazia isso. Botafogo sintético, a gente fazia gol de cobertura no cara do golzinho, porra. Os caras. Exato. Gol de então, cabeça. Então, assim, a gente sabia do movimento. Era diferente pra gente, era mais fácil. É a mesma coisa do time do Flamengo. O time do Flamengo é muito bom. Então eu tenho essas ressalvas do Felipe Luiz. Eu tenho certeza que ele vai ser um puta treinador, mas ele ainda precisa de bagagem. Ele, pra mim, ele tá surfando a onda perfeita. Pra mim, ele tá numa zona de conforto. Porque, tipo assim, ele não precisa inovar, ele não precisa fazer nada diferente do que já tá ali pra ele. E os jogadores resolvem pra ele. Os jogadores resolvem pra ele. Os jogadores são muito bons. O trabalho dele é não atrapalhar os jogadores. Ele surfou a onda perfeita. Diferente do Anselmo no Botafogo, né? Eu não querendo ser advogado, mas, assim, existe uma pequena diferença com... Pequena não, né? Uma diferença boa com relação aos reforços da janela do meio do ano passado, né? Mas, assim, o time do Flamengo, antes dessa janela, já tinha um elenco considerado, pelos especialistas, um elenco, se não for o melhor, um dos melhores da América, né, do Sul, América Latina. Enfim, que existe uma limitação, acho que o Flamengo ainda não mostrou, apesar dos resultados do ano passado, em campo, de repente, o que pode com o elenco que tem.
Mas assim, o resultado do ano passado, o Flamengo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então, exatamente, independente dos resultados... Mesmo sendo campeão, é isso que acho que... Eu acho que essa questão que você está dizendo. O que você está enxergando esse ano, a falta de variação, ano passado também, em determinados momentos, não foi diferente. Sim. Então, eu quero chegar ao ponto do seguinte. Beleza, os reforços da janela do meio do ano passado. Pô, mas era o Tite, o treinador. Em 24, tinha um elenco adequado e o Flamengo jogava muito pior. Muito pior. Então a gente também tem que fazer essa balança aí, entendeu? E não pensar só... mas não é só porque o time não tá rendendo, de repente, o que pode, o que a gente espera, né? Então, porque assim, também tem uma parada, né, cara? Tu sabe o quanto eu sou fã do Arrascaeta, né? Mas também já tá cansando, né? O Flamengo já tem que começar a pensar num substituto aí, não sei se no curto prazo, mas no médio prazo para o Arrascaeta, né, cara? E todo ano ele tá já muito tá. Todo ano é a mesma coisa. Reserva do Arrascaeta, a gente precisa de uma reserva e nunca traz. Nunca traz. Ou quando traz, o cara vira titular e vai embora. Não, é quando traz um jogador. O Carrascal veio para ser reserva do Arrascaeta. Não tem como. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho absurdo quando eu escuto as pessoas falarem que o Carrascal veio para ser reserva do Arrascaeta. O Carrascal ele não faz a mesma posição, nunca fez a mesma posição do Arrascaeta. Para mim ele é um meia aberto. O meia mesmo, exatamente. Velocista ponta, que pode até centralizar, mas não vai fazer. Quem seria um meia para jogar no Arrascaeta? Flamengo. No Brasil não tem. Não tem. No Brasil não tem. Para marcar a mesma posição, ou pelo menos mais próximo possível, o Flamengo tentou na época o Claudinho, aquele jogador ex-Bragantino, que estava no Zenit, agora, se eu não me engano, está no futebol do Catar. Ele, eu acho que se assemelha um pouco a nível de posicionamento com o Arrascaeta. Vou comparar Carrascal, o posicionamento de Carrascal com o Arrascaeta. Eu não entendo porque que os caras falam isso, mas, enfim, respeito, né? Arrascaeta hoje no Brasil é um dos poucos camisas 10 eu tô mexendo aqui no celular para ver as prováveis escalações de amanhã, né? Amanhã não, domingo. Domingo, perdão. Confundindo essas datas aí, esse negócio de carnaval aí também tô confundindo. Não sei que dia que a mocidade desfila. Tá complicado. Eu não sei também não tô mexendo. Jogo no Engenhão, né? O Botafogo teve a melhor campanha. Então, aqui, né? Eu tô com medo desse jogo, tá? Pode dar fonte, tá? Tem que dar. Então, aqui, segundo o site da ESPN, acho que o Botafogo, se eu não me engano, vem com a mesma formação de ontem. Neto no gol, Ítalo, Nilton e Barbosa na zaga. Vitinho, Alan, Danilo, Montoro e Alex Telles. O Alan não vai. E Arthur Cabral. Isso aí tá errado, porque o Alan saiu machucado. Não, independente, ele não... Eu fiquei meio assim também. O Alan, o Danilo também acho que não vai jogar. E mesmo machucado, ele tá suspenso do outro jogo contra o Vasco. Ele foi expulso contra o Vasco no campeonato. Ele foi expulso no banco. Mesmo se ele não tiver machucado, ele não joga. Não tem alguma coisa errada aqui. Ele tá falando aqui, Vasco, ó. Ele foi expulso no banco. Prováveis escalações Botafogo e Flamengo. Ele foi expulso. Mas vamos lá, ao time do Flamengo. Tá dizendo aqui que o Flamengo vem com o goleiro reserva. Olha o que eu tava falando lá no início lá. Andrew, se eu não me engano. É o Andrew, que é o Botafogo tem Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Everton Araújo, Lucas Paquetá, Carrascal, Pedro e Everton Cebolinha. Então, provável escalação do Flamengo. Esse time do Flamengo, que é um time mais reserva do que titular, é um time bom. Então, aqui, na realidade... Eu não vejo tão reserva. Eu não vejo tão reserva, mas assim, se a gente pensar, né, que nem sempre o Pedro tá jogando, né? Mas o Pedro é o titular. Sempre foi. Ele só não é titular, ele é o único 9 que tem no elenco, né? Ele só não é titular, mas tá machucado. Ano passado não foi tão... Não vejo essa pressa, mas no final do ano ele acabou o ano todo titular, pô. Mas sei lá, tipo, a torcida gosta muito, mas o Felipe Luiz teve aquela época não, o Felipe Luiz tem briga com ele. Eu acho que o Felipe Luiz reveza muito ele. Não sempre dá prioridade pra ele. O Felipe Luiz tem alguma coisa com ele. Se a gente pensar pelos últimos jogos do Cebolinha, que hoje ele seja titular, beleza. Porque esse Samuel Lino me perdoa. Ou o Carrascal. Esse Samuel Lino me perdoa. Eu gosto dele. Eu gosto. Olha só, pra mim o pior do jogador não é o jogador ser ruim de bola, é ser burro. Esse maluco é burro, cara. Ele e Matheus Martins pode dar o braço um pro outro e sair. Porque o jogador burro, não é que ele é ruim. O cara é voluntarioso, ele corre pra caramba, tem disposição, mas ele é burro, bicho. O cara pega, ele consegue fazer o mais difícil, que é pegar a bola, dominar e driblar o cara. Driblou o cara e não sabe mais o que fazer com a bola, cara. E esse Lino, o Bruno Henrique com 70 anos é melhor que ele.
Mas o Bruno Henrique, apesar da galera não querer ele mais... A galera não gosta dele jogando centroavante, ele mesmo tinha feito um pedido no ano passado de não jogar mais de 9, né? Mas eu acho que não dá mais pra ele aí tu vê, né? jogar de ponta. Aí a gente conversava pra caraca isso, eu sempre falei, o Bruno Henrique é melhor centroavante que o Gabigol, na época que o Gabigol era centroavante do Flamengo. Sempre falei isso, o Bruno Henrique é melhor centroavante que o Gabigol. Eu acho o Bruno Henrique um bom jogador. Eu acho ele um bom jogador. Não gosto dele como pessoa, pelas babaquices dele, mas eu acho ele um bom jogador. Nem acho. Mas aí voltando à questão que você falou, meio que reserva, o Emerson Royal é reserva, o goleiro é reserva, Everton Araújo é reserva, Ayrton Lucas é reserva, já temos 4 aí. Aí entra essa questão, Pedro é titular? O Cebolinha hoje é titular? Aparentemente do time que a gente sabe que é titular, dos caras que se revezam na frente, o Paquetá é titular, porque ele tem começado jogando todos os jogos. Né? A gente levar a dinâmica do basquete, né? E o Carrascal também, que tem tido um volume, tem entrado praticamente todos os jogos, né? Pulgar, obviamente. Enfim, devido a essas escalações, apesar de parecer para vocês que a escalação do Botafogo está bem errada, né? Diz que o Alan está suspenso. Não é bem errado não, mas... O Alan está suspenso, e além de suspenso, machucou no último jogo, o Danilo saiu puxando a perna, nem terminou o jogo contra o Fluminense, não deve jogar. Depois eu tento buscar outra fonte ali para ver se tem alguma correção. Não sei se a zaga, não sei se ele entra com essa zaga aí, não sei se ele vai botar o Telles para jogar, por causa do jogo da altitude. Na verdade, o que você acha do encaixe tático ali das equipes? Cara, não tem encaixe. Se a gente for imaginar essas escalações. Essa escalação aí, do jeito que tá montado aí, isso. Se o Botafogo der mole, vai ser uns 3-0 Flamengo. Concordo. Então, bola nas costas do Cebolinha o tempo inteiro. Eu não queria exatamente me expressar dessa forma para não parecer que eu tô puxando pro meu lado, né? Mas a gente tá com pelo jogo que eu vi do Botafogo ontem com o Fluminense, se principalmente o posicionamento dos jogadores for semelhante, eu acho que o Flamengo mata o jogo no primeiro tempo. Mata. E vou te falar mais. O Botafogo tem um problema grave que eu não tô vendo. Eu tô vendo as mídias, né, independentes do Botafogo, né? Então a gente acompanha o Brownie, a gente acompanha o TF, Fabiano Bandeira, o setor visitante, o Arena agora, né, que é o TF, um monte de gente lá. Todo mundo falando de goleiro. O Lédio Carmona, ontem na transmissão da Globo, falou goleiro. Antes da falha. Antes da falha. Só os scouts do Botafogo que não vê que a gente não tem goleiro. O Neto, sabe o que é o Neto? A gente tava jogando a peladinha nossa lá no Náutico. Sacou? Estamos no Náutico. Final de pelada não tem goleiro, a gente vai e bota o Deca no gol. É o Neto, porra. É o Neto, caralho. Bicho, o jogo contra o Grêmio foi alucinante. Coração pesado, hein? Não, mas pô. Mas é igual, cara. Se chutar a bola no canto, o cara olha a bola, não pula, cara. Tu viu o gol ontem do Fluminense? Porra, como é que tu solta uma bola daquela, bicho? Requinte de crueldade, né? Porra, não, mas ok. Deu mole. Isso eu sou... todo mundo, golaço do cara, meu irmão. Ele não tinha o que fazer. Eu sou meio... Tu sabe que eu sou crítico a essa parada. Ele não tinha o que fazer, porra. Não tinha o que fazer. Eu acho que eu não teria técnica pra dar um balão daquele jeito ali. Eu acho que eu ia chutar. Não ia. A única chance do Neto defender aquela bola é o cara ser burro e chutar aquela bola em cima dele. Ele nem se defesa, a bola vai bater nele. Tu tira. O Louco Abreu fez um gol assim, na época dele, levantou, deu um balão no goleiro pra trás e fez o gol, porra. O cara teve... Ele foi raciocínio rápido. É isso. Ele teve o raciocínio ali de só tirar do goleiro, mas foi isso. E ele fez errado ainda. A bola foi pra frente. Ele fez errado. Porque se o Barbosa tá mais perto, o Barbosa corta a bola. Ele fez errado, porque o certo era ele só levantar a bola e deixar o Neto passar. Ele jogou pra frente. Esse gol foi um pouco semelhante. Não a jogada em si, né? A entregada do goleiro, pelo menos que eu recorde. Mas eu acho que tem um gol do Everton Ribeiro. Não sei se foi contra o Fortaleza ou contra o Bahia. Foi bem semelhante. Sim, a bola chegou rolando, o goleiro achou que ele ia bater e levantou. É isso. Entendeu? Muito semelhante. Então, assim, só que o do Everton Ribeiro foi mais atrás, tinha mais espaço. Isso. O do cara foi muito curto. Mas beleza. Mas o Neto é um cone, cara. O jogo do Grêmio, o quarto gol do Grêmio, o quinto gol do Grêmio, o cara chegou chapando, ele olhou pra bola assim e ficou olhando. Ele não tentou nem pular, bicho. Sacou? É final de pelada, pô. Final de pelada. Pior do que ter o Neto de titular, é ter o Léo Link e o Raul como os outros dois goleiros. Botafogo não adianta, tira o Neto.
botar quem? E aí a gente tava conversando ontem no jogo. O futebol passa por confiança. A gente, na nossa pelada, passa por confiança. Tu acha que um profissional não vai passar por confiança? Porra, aí tu tem lá, cara, a bola passou do meu zagueiro. Porra, tem um goleiro fera ali. O cara vai, porra, vai dar o trabalho. Não vai entrar o gol fácil. Quando o zagueiro olha e fala assim, fudeu, passou, caraca, não tem confiança nenhuma no goleiro. E assim, a gente fala, né, que o bom time começa por um bom goleiro, e isso é uma situação que não é isolada, né? Mas se você pegar, ontem o Botafogo entregou 3 pontos pro Fluminense por causa de uma falha. Sim. E o Flamengo, mesmo jogando mal, conseguiu os 3 pontos porque tem um bom goleiro. O goleiro conseguiu segurar. Então, assim, pô, eu tô muito esperançoso com o trabalho do Anselmo. Por mais que eu não... Quando eu jogo lá o PES, lá, o FIFA, eu jogo 3 zagueiros. Eu gosto de jogar 3 zagueiros. Eu acredito nesse modelo de jogo. O problema todo, pra mim, é as peças que ele tem não encaixam no modelo de jogo que ele tem. E aí, por mais que eu goste de jogar com 3 zagueiros, sempre joguei 3 zagueiros no videogame, e hoje, quando eu jogo, eu não consigo mais jogar com 3 zagueiros, eu jogo com 4. Porque o jogo não permite, né? Aliás, né? A EA Sports, né? Que faz o jogo que a gente joga UFC, né? EA Sports, pelo amor de Deus, né? Você não poder mexer com um bonequinho no campo é foda, né? Não pode mais? Não pode, pô. É estático. Eu falei, na época do Bomba Pet, eu botava na zaga e botava a bomba nele. Não, tu não pode. Tu bota lá 3-5-2 e é fixo aquela merda. Não consegue. Pô, tu não arrasta. É igual botão, tu não arrasta o cara. Pô, pelo amor de Deus, esportes. Vamos ajudar a gente aí, né? Mas. Abre esse parênteses aí. Mas eu acredito no esquema de jogo dele, na estratégia, na intensidade de jogo dele é muito interessante. O jogo contra o Cruzeiro no segundo tempo foi muito interessante, muito. Mas no primeiro tempo a gente sofreu 3, 4 bolas nas costas. Isso vai acontecer. O Botafogo sofreu no primeiro jogo do Carioca com isso. Sim. Com o time titular. 5 minutos. 3, 4 chances assim. Mas por quê? É treinamento, é posicionamento. Qual foi o problema do Botafogo? Que aí é outra coisa que começou a pegar. O elenco. Você começa jogando com Barbosa, Newton e Matheus Ponte, 2 jogos. O terceiro já teve que tirar um. No outro teve que tirar o outro. Aí o Marçal se machucou. Que aí já era um zagueiro que entrava para ajudar a cobrir e já não cobriu mais. Aí você tem ali o Vitinho, que não tem substituto. Se o Vitinho machucar, ferrou. Porque o Ponte tá de zagueiro. Ontem no jogo, o Ítalo foi o primeiro jogo do Ítalo. Muito mal. Não, foi mal, mas cara, não vou criticar. Não vou criticar. 19 anos, o cacete A4 entrou no olho do furacão, porque era a única opção. Sim. O Anselmo botou o Telles de zagueiro e botou o Natan de ala. Ele não tem opção para botar para jogo. Não tem opção. Na minha concepção, ele errou em botar o Barreira no lugar do Alan. Para mim, ele errou. Ele tinha opções no banco para não precisar fazer isso. Ele tinha opções, mas ele não fez. Beleza, ele é o técnico. Porém, todavia, entretanto, a estrutura de jogo é interessante. É interessante. Mas o Nathan Fernandes entrou no lugar de quem você falou? O Alex Telles. Eu acho que não. Eu acho que o Telles ficou de zagueiro. Então, ele tirou o Ítalo, botou o Telles pra zaga e botou o Natan na ala, pô. Então, não, mas o... Ele não entrou no lugar do Telles. Entrou na posição do Telles. Sim. Entrou no lugar do Telles foi o Matheus Martins, não foi? Matheus Martins. Ele lá depois já... Isso me gerou um pouco de confusão com o jogo desorganizado do Botafogo. Porque o Matheus Martins entrou muito bem contra o Cruzeiro, ele tá insistindo no Matheus Martins. Da mesma forma que ele tá insistindo com o Nathan Fernandes. E aí me surge uma dúvida, que o TF falou hoje no canal dele, que o Anselmo é de uma escola, Bielsa, Sampaoli, Milito, que são os caras, meu irmão, é esse o meu esquema, não mudo o meu esquema independente do que acontecer. Não abro mão mesmo. Isso é ruim. Isso é preocupante. Isso é ruim. Você não tem uma variação. Exatamente. Então assim, você tem ali um esquema que ele está jogando hoje, que você tem uma variação tática no jogo. A gente, quando vê o jogo junto, a gente fica o tempo inteiro falando da variação. A gente foi ver 2 jogos no estádio, dá para ver muita movimentação, muita variação. O Montoro com o Danilo, cara, absurdo os dois se movimentando, trocando de posição o tempo inteiro. É muito bom. O Santos está ajudando muito. O Santos também. Só que o que acontece? Quando você começa, o Santos se machuca, o Alan agora se machucou, você tem alguns jogadores em baixa, né? O Arthur, o anão lá, o Reborn,
Pra mim ele não tá embaixo. É um inútil. O Arthur, a gente falava do Roger. Ele, em algum momento, ano passado, ele foi importante, né? De repente ele caiu de produção. 3 jogos só. Pra quem é botafoguense vai me entender. Foi 3 jogos, cara. Que ele fez aquele gol em 13 segundos. Acabou. Que eu lembro, foi o melhor momento dele. Não é ele não é constante. A gente tem hoje um centroavante. Lembra do Fred na Copa? Me fala, Cone. Cara, o Arthur Cabral é pior que o Fred, cara. O Arthur Cabral ele consegue perder no corpo, com o cara do corpo do Vinícius. É absurdo, pô. É absurdo. É irritante. A gente vai pro estádio ver o jogo, é irritante ver o Arthur Cabral jogar. É irritante. Ele tira o Arthur Cabral, bota o Matheus Martins de falso 9 e o Botafogo produz pra cacete, pô. E é o Matheus Martins. Ontem o Kadir entrou faltando 10 minutos pra acabar o jogo. Jogou mais do que o Arthur Cabral. Fez mais do que o Arthur Cabral. Jogou bola, disputou, tocou. Não tem condição, cara. O Arthur Cabral é o Roger piorado do Botafogo hoje. E aí, falando do Roger, né? Só pra a nossa audiência aí, se ela não for rotativa, né? Ainda não é, mas vai ser um dia. Fui ver o jogo com esse cara. De novo, foi quem? Eu nem lembro. Foi Botafogo e Atlético Nacional da Colônia. Isso. Chegamos no estádio. Fase de grupo da Libertadores de 2017. E aí eu vou contar o contexto, né? Eu ia pro jogo com os amigos resolveram não ir, tudo mais, todo mundo botafoguense. Eu com um monte de ingresso na mão, liguei pra esse cara. Qual é, Beto? Vamos pro jogo, cara? Que jogo? Do Botafogo. Porra, não sei o que, eu tô duro. Não, mas tô te chamando pra ir comigo. Vambora, vamos pro jogo. Chegamos no jogo, 2 ingressos na mão. Ainda vendi os ingressos na porta do estádio. Eu tava sobrando, vai fazer o quê, né? Bebemos. Entramos no estádio, estou sentado eu, Beto e um coroa, ele lá falando de Botafogo com coroa, discutindo com o coroa Botafogo, saber mais do que o coroa do Botafogo. Ele começou a discutir comigo que o Roger é bom atacante. Eu falei, Beto, o Roger é horroroso. Não, ele é bom, cara. Falei que o cara tava bem naquele momento. Mas aí o que você falou? Ele chegou pra mim e falou assim, não, o Roger, pô, eu pareço com o Roger, cara. Mesmo estilo de jogo que o meu. Isso faltando minutos para começar o jogo. Começa o jogo. Primeira bola. Isso aí o Camilo. Não, mas foi. Vamos aumentar da história. Não aumentar não. O Camilo botou o Roger na cara do gol sem goleiro. Sem goleiro. O Roger chutou para fora. Uma mulher tava na nossa frente com um neném no colo. Olhou para ela e falou assim: puta que pariu, e se você é igual a ele, você é um merda, hein? Cara, acho que devia ter umas 1000 pessoas perto da gente. Só que a mulher falou alto. O coroa do lado dele, acho que o coroa falou assim: pô, tô pensando que esse cara 1 hora, esse cara falando essa merda, né, cara? Eu levantava e ia embora de vergonha. Porra. Não, isso não foi o pior, não, cara. O pior foi que eu pedi a substituição do Rodrigo Lindoso. E ele que fez o gol, né, cara? Aí, se Lindoso é um merda. Esse Lindoso não tá produzindo nada. No ano seguinte, gol do Lindoso. Aí a mulher olhou pra trás de novo, né? Falei, pô, tu não entende porra nenhuma de futebol, irmão. Com certeza pensaram, esse cara deve ser flamenguista, tá aqui. Porra, puta merda. Não sabiam. O pior que nem era, que ele tava cantando até o hino, né, cara? Conheço de Botafogo, tem um carinho pelo Botafogo. Mas assim, e aí voltando pra hoje, né? Falando do Roger, o Roger é um inútil. É um inútil. Então assim. O Roger não, Arthur Cabral. É tão igual também. Então, tá vendo? E o Roger de 2017. Mas quem é piorado que você falou? Cara, o Arthur Cabral, o Roger é piorado. Não. O Roger é melhor que o Arthur Cabral. Não é possível. É. Arthur Cabral jogou na Fiorentina. Foda-se. Jogou em clube da Europa. O cara pegou Palmeiras, o cara pegou Benfica, o cara ferrou pra cacete no Benfica. Aí. Pegou base. Ele é horroroso, cara. Tem muito gol. O Arthur Cabral é horroroso. O Dom. Galera, o Dom é meu filho de 5 anos. Tem uma raiva do Arthur Cabral. Uma raiva. O Dom no estádio, eu falo assim, ó, só pode falar palavrão no Engenhão. Cara, ele perdeu um gol de cabeça que nem você perdia. Não, eu não era de perder. Não, hoje. Você não perdia hoje. Você não perdia hoje. Ele perdeu o gol de cabeça que o Dom xingou. Mas ninguém pode falar. O Dom xingou ele, cara. O Dom xingou ele. Porque ele é muito ruim, cara. Ele mata as jogadas, ele não consegue. Ele é um cemitério de jogadas. Viu de perto o Telles puto com... Porra, o Telles xingou muito ele no jogo. Que o Telles foi cruzar a bola e não atacou a bola. O Telles ataca a bola. Vocês estão falando nessa questão aí, me fez lembrar de uma situação que ocorreu no jogo ontem, contra o Fluminense. Mas pode concluir. Que não, mas era isso. Né? Você está falando dessa discussão aí, né? Foi quem que você falou que xingou? O Telles xingando ele, né? A impressão que deu ontem é que o Canóbio ele queria ser expulso a qualquer custo. Mas porque eu vi o cara falando essa ele já tinha tomado o cartão amarelo,
na hora da parada técnica, ele foi argumentar, discutir. O Samuel Xavier chegou em cima dele. E teve outro jogador que eu não tô lembrando agora, tipo assim, empurrou ele. Pô, você tá querendo ser expulso? Vai e tudo mais. E não teve jeito, cara. Ele, no segundo tempo, ele fez o que fez e foi tomou o cartão vermelho. Se acalma. Não tem explicação porque ele fez, a não ser querer ser expulso. Ou ele é muito burro. Eu não vi o lance, mas eu tava ouvindo que eu tava tomando banho na hora desse. Me fez lembrar muito também uma expulsão no jogo São Paulo e Santos, pelo Campeonato Paulista. O jogo foi no Morumbi, se eu não me engano. Gabriel Menino, o Santos, teve uma jogada isolada, os caras se enroscaram, aí teve um empurra-empurra, o juiz veio e deu um cartão pro Gabriel Menino no primeiro tempo e no jogador de São Paulo, que eu acho que foi o Enzo Fernandes. Tipo, sei lá, 10, 15 minutos depois, o Gabriel Menino dá um carrinho. E não é possível que um jogador profissional, que já jogou no Palmeiras, no Atlético Mineiro, tá com a cabeça, o cara dá um carrinho daquele, sabendo que já tá amarelado, e foi expulso no primeiro tempo. Aconteceu isso agora, Botafogo e Vasco. Isso quebra o bilhete de qualquer um. Mas aí tava isso quebra o bilhete de qualquer um. Você bota um ambas marcas, não vai sair, velho. Porra, cara. Então, eu não quero falar de aposta hoje não, porque eu fiquei puto com esses times. Eu fiquei puto com o Botafogo também, porra. De novo isso, cara? Não, eu fiz aquela aposta que a gente combinou. Tô apostando em todos os jogos, naqueles garantidos. Primeira semana, primeira rodada eu fiz, joguei 20, ganhei 100 e pouco. Ele tá criticando o Neto, mas não conta o dinheiro que o Neto deu pra ele. Porra, eu fui mano, já escanteio. Levou 5 gols, mas deu 120 reais pra ele. Pelo menos isso, né, cara? Agradece. Mas tem que fazer isso umas 15 vezes, cara. Porra. Pra valer pelo menos o ingresso que eu fui ver o jogo. Porra. Mas, pô, aí eu tô fazendo aquele esquema que a gente combinou. Tô pegando os jogos da rodada do dia, 3 apostas só 3. Ali. O mínimo de tudo soma. Na odd 5, 4 e pouco. Eu comecei bem durante a semana, tentei manter uma linhagem, mas a banca já caiu. Mas como você aposta, é maluquice, pô. Eu eu geralmente esse aqui aposta aleatória. Esse aqui aposta na Champions, aposta na porra toda. Eu não aposto no campeonato lá do México. Aposto. México é muito ambas marcas. Meu Deus. Acompanha isso, filho. Não, ambas marcas devem ser lá da Arábia Saudita, né? Não, também. Mais de um gol, também. Com ressalva para algumas equipes, assim como no México também, né? Geralmente, quando um time mais forte do México, vamos botar o América do México, o Toluca, o próprio Cruz Azul, né? O Tigres acho que estão... Apesar do Tigres ter... Foi vice-campeão agora, perdeu por ou ganhou. Qual é o nome daquele treinador que é do Botafogo? Jardim. Jardim tá lá ainda? Tá no América do México. Mas o América deu uma caidinha. Deu uma caída. Mas quando você pega esses principais times de lá, que estão sempre disputando o título, joga contra um tal de Puebla, Mazatian. Contra a gente. Aí é difícil ter ambas, mas, pô, você entrar amanhã, por exemplo, né, no Atlético São Luís, no jogo do Atlético São Luís, no jogo do Necaxa. Ambas, filho. Eu atesto aí, cara. Necaxa já vi. Ambas, filho. Vai fazer gol, vai tomar gol. Aí, audiência, ó, como é que é a aposta amanhã? Pode entrar no jogo do Atlético São Luís e no jogo do Necaxa, no Campeonato Mexicano, que é ambas marcas. Ambas marcas. Galera, lembrando, né, que aposta com responsabilidade. Somente maiores de 18. Maiores de 18. Ele tem mais 18, tá? Ele tem essa cara aqui, mas ele vendia bala no sinal, mas ele tem mais de 18 já. Mas aposta com responsabilidade. Isso aí. É bacana, é legal, recreativo. A gente aposta aí... A gente não, né? O Vinícius aposta várias coisas aí, mas eu comecei a apostar por causa dele, e aí a gente troca muita ideia de aposta, que isso é uma coisa que a gente não pode comprometer a nossa renda para jogo. Tá? Exatamente. Então, vamos apostar, é legal, é bacana, a gente troca ideia, mas com responsabilidade. Isso aí. Aproveitando a pausa, se inscreve no canal, deixa o like aí, ativa o sininho. Tá? Eu vejo as pessoas falando isso, eu sempre quis falar isso. Chama o Dom pra falar. Vou chamar meu Dom pra falar. Se inscreve no canal. Como eu preparei, eu acho que vai me embolar pra falar isso. Não é nada. Então, assim, galera, dê o like aí, se inscreve no canal, siga as nossas redes sociais lá. Eu no Instagram sou osmarelis84. @Itaoca Filme. @Itaoca Filme. O Vinícius esqueceu dele. Itaoca Filme com M mudo.
Vinícius_Lima7. Isso aí. Então segue a gente lá no Instagram também. E aí, Beto, falamos aqui de tudo que a gente acha de futebol, a gente misturou o negócio todo. Exato. A minha expectativa, na verdade não é só a minha expectativa não, tá? A minha esperança é que o Botafogo saia agora, porque eu quero muito que o Botafogo, eu queria nem que o Botafogo passasse pra essa merda. Mas que saia logo, mas que não seja um placar acachapante. Sim. Esse que é o ponto. Nós falamos uma coisa lá atrás quando eu perguntei o que você esperava do panorama de jogo, e assim, uma coisa até que é um pouco complicado, porque muitas vezes a gente se baseia pelo retrospecto, Sim. por um jogo anterior, uma sequência de jogos nivelando, jogando mal, né? E quando chega justamente naquele jogo que você faz, que você imagina que vai ser o mesmo panorama. E o grande problema totalmente. E o grande problema é que Botafogo e Flamengo têm uma máxima. Sempre teve essa máxima. Quando um tá bem, o outro tá mal, normalmente o que tá mal ganha o jogo. Já percebeu isso? Normalmente. Só que quando os dois estão mal. Não, exato. Só que o Flamengo tá menos mal que o Botafogo. Eu vou repetir, né? Anos, se for tirar isso aí... Não, da agora. Falando do retrato. A gente tá tirando um retrato de 26. O Flamengo não tá praticando um bom futebol, né? Até em questão de resultado. Porque ano passado no Carioca, o time sub-20 do Flamengo amassou todo mundo. Esse ano não conseguiu. Eu acho que isso que destrambelhou um pouco o planejamento do Flamengo também. Agora, pensando num Botafogo com vários jogadores... Deixa eu rapidinho, antes de cortar, eu quero fazer uma observação quanto a essa questão que você falou do time sub-20, que esse ano não rendeu, né? Eu vi muito flamenguista, o planejamento foi errado e todo mundo, mas todo mundo achou muito bonitinho o Flamengo empatar com o Mirassol de 3-3 no final do campeonato e achar que o time sub-20 dava conta e tudo mais, entendeu? Só que o futebol é jogado no campo. Então, se o time não rendeu, a gente não pode simplesmente querer culpar o planejamento. Existiu uma expectativa, essa expectativa não aconteceu de forma positiva e ponto. Mas agora chegar depois do acontecido e querer falar, planejamento, todo mundo achou lindo. O Sub-20 bateu de frente com o Mirassol que estava invicto em casa. É engenheiro de obra pronta. Exatamente. Como a maioria fala aí, né? Depois que acontece, aí é fácil falar, né? Esperado errado pra falar. Não, então, assim, eu acho que tudo no Flamengo é potencializado, né, cara? Eu não tenho nada contra a instituição Flamengo, nunca tive, você sabe disso. Eu tenho as minhas críticas, as minhas ressalvas a alguns torcedores do Flamengo. Que ou o Flamengo tá nas nuvens ou tá em crise. Isso não existe, não é esses extremos, né? Sim, exato. Ano passado, eu lembro que o Sub-20 do Flamengo, né, veio ganhando Carioca, ganhando total, não sei o quê. O Flamengo não era para Sub-20, não teve Flamengo, não sei se foi Barcelona. O Flamengo é bicampeão mundial, pô. O Flamengo é bicampeão mundial. Bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial. Só que aí todo mundo falando o seguinte, o Campeonato Brasileiro, se o Sub-20 do Flamengo jogasse, ia ser Flamengo primeiro, reserva segundo, Sub-20 terceiro. Cara, 6 meses depois ninguém presta, todo mundo ruim, Exatamente. De base, eu não consigo entender isso. Exatamente. Cara. Eu não consigo entender. Esse o ponto. Esse é o ponto. Eu não consigo entender. Então, torcedores imediatistas, que eu não gosto desse tipo de argumentação pro futebol, entendeu? E assim, a gente ainda vai conversar muito sobre, porque eu tenho as minhas... A gente sempre fala de coisas que eu critico que a gente tem que criticar, porque são ruins. Então, a arbitragem no Brasil é muito ruim. Sim. A arbitragem no Brasil ela tem uma tendência a não querer se comprometer com massas. Então não é a instituição Flamengo, a instituição Corinthians, por exemplo, que é favorecida. É que eles não querem se comprometer com isso. Então isso acontece muito. Tem a questão da mídia também, né? Que é aquela questão do... O Rizek falou isso no Charla, e eu sempre falo disso, né? Rizek foi no Charla? Tem um tempo. Não vi nenhum corte. Depois dá uma olhada lá, é maneiro. Não vi nenhum corte. Eu acompanho o Charla, eu vejo muito. Então assim, ele foi lá no Charla e ele falou que... ele falando como a mídia trata o Flamengo por ser uma grande massa, como a mídia trata o Corinthians, trata os outros times. E ele deu um exemplo que eu sempre falo, tu vai lembrar. Botafogo e Flamengo foram fazer um jogo, um brasileiro que eu não lembro qual. Eles estavam na mesma posição e o Botafogo estava na frente do Flamengo com saldo de gol, se não me engano. O Flamengo ganhou o clássico, inclusive. Aí a reportagem antes do jogo era assim: Flamengo joga para se aproximar dos líderes. Aí a nota embaixo: Botafogo joga para se livrar do rebaixamento. Porra, meu irmão.
um contra o outro, na mesma posição. O 12º, 13º, os dois ali. Porra, qual a diferença? Não consigo entender, sacou? Sim. Então, assim, isso, se você pega ali o torcedor maluco, né? Porra, Flamengo, caraca, e não é isso, não é. Eu acho que de uns 3, 4 anos pra cá, principalmente, eu acompanho muito e eu vejo que a arbitragem, por exemplo, é ruim. É ruim. E a mídia esportiva tradicional tá voando agora, porque o Flamengo também pra caralho. Ano passado, ano retrasado, falaram muito de fair play, muito de tal, incomodou pra caralho, né? Ninguém fala mais do fair play, sabe por quê? Porque o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Vamos falar de fair play agora com o Corinthians? Não vão, porra. Isso é ruim. O Corinthians gasta mais do que fatura. Isso é muito ruim. O Corinthians foi campeão agora devendo da Deus e Supercopa mundo do Brasil. Eles mais pagaram pro Memphis em premiação do que eles receberam da CBF de premiação. Tinha torcedor do Corinthians pro Corinthians perder. Pra não ter mas o Corinthians é uma coisa de agora, né? Vamos botar assim, porque ganhou. Não, sim, mas... Porque se você pegar o Atlético Mineiro, que há 3 anos vem chegando em finais à torta e direita, é a mesma história. Então. O problema é que não teve o rótulo porque o Atlético não ganhou porra nenhuma. E aí lembrando... Cruzeiro e aí lembrando, inclusive falando pra câmera, o foco do nosso canal é falar de tática de futebol, falar de futebol, das nossas experiências com futebol. Eu não gosto de falar de política do futebol, tá? Mas eu não tô aqui defendendo John Charles Textor, tá? Pelo amor de Deus, ele tá fazendo um monte de cagada, mas eu tô citando um monte de gente aqui porque são referências pra mim, tá? O Brownie fala muito. Eu acho que o Textor tá fazendo cagada, mas associativo também, eu tenho muito medo do Botafogo voltar pra mão do associativo. Não. Então, se tá pior com ele, se tá ruim com ele, é pior sem ele. Então, assim, tem essas coisas aí que permeiam esse processo todo. Mas, cara, eu tô com a expectativa de ser um jogo ruim mesmo. Não acho que vai ser um jogo... Pelo menos não vai estar chovendo, né, pela previsão do tempo, né? Eu acho que o Flamengo... Eu tenho certeza que o Flamengo vai ganhar. Se o Flamengo não ganhar, pra mim vai ser uma surpresa. Porque se o Neto for goleiro do Botafogo... Nem nos pênaltis a gente ganha. É isso que eu ia falar. Se for de repente bota ali um time reserva, segura, vai pros pênaltis. Não vai, porque o Neto no gol é inútil. Então, a tendência é que o Flamengo passe, né? E tem os outros jogos das quartas de final, pra gente dar uma pincelada aqui no futebol carioca como um todo. Isso. A gente tá falando aí de Fluminense e Volta Redonda? Não, isso? Vasco e Volta Redonda. Vasco e Volta Redonda, Fluminense e Bangu. Fluminense e Bangu. E o Vasco joga amanhã, é isso? Confirma aí, Vinícius, por favor. O Vasco joga amanhã, eu só não... Vasco e Volta Redonda. 21h30, não é isso? 21h30. Eu não sei o jogo do Fluminense, qual horário? 6 horas. Segunda-feira? Nossa, e aí, pensando nesses jogos, vamos lá, tendência natural, né? O Vasco ganhar do Volta Redonda e o Fluminense ganhar do Bangu. Tendências naturais. Dito isso, eu tenho quase certeza que se o Vasco não se classificar contra o Volta Redonda, o Diniz é demitido. Então, eu não acho que o Diniz vai ser demitido agora. Eu não acho. Eu não acho que o Diniz é demitido se perder Volta Redonda. O Volta Redonda, apesar de eu não ter assistido jogo nenhum, né, desse campeonato estadual, eu acho que ali dentre os pequenos... É um time organizado, mas não tem poder ofensivo. Exatamente, é o que eu falar. Acho que é dos times um pouquinho organizado, né? Vamos botar assim, né? Dentro dos menores, né? Eu tinha assistido um pedaço do jogo do Madureira. O Bangu não é bobo não, cara. O Bangu jogou contra o Botafogo. A gente foi do estádio ver o jogo. Foi o jogo que o Botafogo tomou 3, 4, 5 bolas nas costas nesse jogo. E ganhou do Sub-20 do Flamengo, né? O Garrincha lá. Garrincha conhece, né? Garrincha, ele foi pro Newton Santos e ficou com medo, né, cara? E o Madureira, que eu assisti um pedaço do jogo, acho que foi Madureira e Fluminense. Que isso aí? De 90 pro Flamengo contra o Botafogo, a gente não pode deixar passar. Isso é verdade. Eu sou botafoguense, mas eu vou ter que apostar no Flamengo. Botafoguense, mas não sou otário. Eu vi um pedaço do jogo do Madureira contra o Fluminense e assim, a minha análise inicial, o time também é bem limitado, né? Sim. Do Madureira, né? Sim. Hoje, quando eu olhei, estava 1-1 o jogo, né? Madureira e Boa Vista, não sei quanto esse jogo terminou. Mas, enfim, voltando ao Vasco e Volta Redonda, vamos separar Vasco e Volta Redonda. Eu acho que o Vasco tem tudo para tentar dar a volta por cima com relação ao volume de jogo que o Vasco teve contra a Chapecoense,
O jogo do Botafogo acho que não vale a pena a gente considerar, por causa que o campo estava uma piscina. Mas o jogo contra o Bahia eu acho que foi muito mal. Não, então, mas teve volume. Eu digo que teve volume. Muita finalização, muito escanteio. Então. Né? Foi um jogo semelhante em números com o da Chapecoense. Óbvio que a da Chapecoense foi mais. Né? E o Vasco, o Vasco Chapecoense perdeu muitas chances claras, uma coisa que não aconteceu no jogo contra o Bahia. Né? Mas eu falo que o volume dos jogos foram aproximados. Então, se eles se aproveitarem da limitação técnica do Volta Redonda e manter um padrão de jogo, a tendência é o Vasco ganhar uma vantagem e dar uma respirada, né? Dar uma acalmada na atmosfera que tá lá, né? Que a torcida tá... Eu queria fazer um bolão aí. Quantas rodadas do Brasileiro o Diniz cai? Eu acho o Diniz, cara, um técnico muito... Eu tenho problema com técnicos, né? Vocês já devem perceber. Eu acho o Diniz muito supervalorizado. Muito. Ele foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Cara, de novo, ele conseguiu pegar um elenco com os jogadores, com as características que ele já queria e botou para rodar. Por isso que eu acho que o Diniz com o Flamengo ia rodar. Porque os jogadores são muito bons tecnicamente. Não vamos pensar nisso. Eu sou a favor do projeto. Não, é isso, Vinícius. Pelo amor de Deus. Tá maluco? Imagina o Dinizismo, imagina o Rossi saindo tocando a bola. Rossi, meu Deus, Rossi. Não, mas, cara, ele no Fluminense, ele pegou uma situação ali que os jogadores... Rossi foi horrível, né? O Rossi recebeu uma sondagem do Udinese da Itália, né? Ele podia ir embora. Você acha? O Udinese ele sai. Podia ir, cara. Eu acho o Rossi também. Dito isso, em relação ao bolão do Diniz, ele não chega no mês de abril, hein? Acabei de ver aqui a sequência do Vasco. Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio. Mandante quais jogos? Vasco e Palmeiras, São Januário. Esse jogo vai ser em Brasília. Porque todo ano contra o Palmeiras o Vasco vende o mando. Eu não sei o que acontece, cara. Não sei. Mas é isso aqui, ó. Vasco e Grêmio, São Januário também. O Diniz não chega em abril. Detalhe, os jogos que o Vasco vai mandar, o São Januário vai fechar quando? Menor ideia. Quando vejo especialistas fazendo isso, eu fico meio bolado, sabe assim? Assim, pô, o cara tá querendo já cavar a cova do cara, né? Antes da hora. Tá e tudo mais. Mas a questão é que eu vou voltar lá atrás. Eu tinha comentado, né? A gente estava falando de uma coisa, aí você falou do Diniz, eu acabei entrando no estilo de jogo do Vasco. Vamos tentar imaginar uma coisa assim, apesar de, que o cara não vai fugir à característica dele. Vamos imaginar se o Vasco tentasse se assemelhar, esquece a diferença técnica dos elencos, tá? Tentasse assemelhar o jogo com o jogo do Palmeiras. Um jogo mais vertical. Não dá pra jogar. Cara, eu acho que seria melhor do que essa tentativa do Diniz de querer sair jogando não aproveitar os valores que ele tem na frente de velocidade. Mas lembra que a gente falou... Cara, o Vasco entrega muita bola no campo de defesa. Mas lembra que a gente falou... Uma coisa absurda. Mas lembra que a gente falou do meu medo, né? Que é o medo dos caras aí, que eu compartilho, que é o Anselmo ser cabeça dura? O Diniz é cabeça dura. Vai ser pro bom. Não viu a última reportagem que ele teve aí, não? Depois do jogo, cara? Ele foi falar do repórter, que o cara só falou dos números ruins e tudo mais e tal. Ele, quero ver quando for bom se você vai trazer um número bom, não sei o que. Cara, mas tô trazendo o que é o real. Tá trazendo os números que estão acontecendo. Então, assim, cara, ele é cabeça dura. Ele não vai mudar o jeito dele de jogar. Não vai, Não vai. Ele tentou fazer isso ano passado, no início dele no Vasco. Ele tentou mudar o jeito dele de jogar. Porque ele só estava tomando porrada. Ele engatou 4, 5 vitórias, se não me engano, se não me falha a memória, mudou o esquema de novo e começou a perder de novo. Se ele mantém o Vasco naquele ritmo que ele estava, quando ele conseguiu engatar 3, 4 vitórias seguidas, se não me falha a memória, acho que o Vasco ia para Libertadores, cara. Do nada ele voltou o esquema antes. Ele caiu, tomou 3, 4 porradas. Perdeu na Copa do Brasil num jogo ridículo. Mas o jogo que o Vasco dominou. Não diga-se nessa mesa aqui, né? O Carlos Alberto Nova fala nesse meu velho banco, nessa minha mesa nova, que o Botafogo foi campeão da Copa do Brasil para do Neto. Esse desgraçado, que o Botafogo, se vai para final com o Corinthians, não perde. Eu estava dentro. O Botafogo não tinha nem técnico e nem goleiro. Porra, é foda, Eu não vou entrar no mérito da Copa do Brasil, não, porque quando saiu o chaveamento, né, o Flamengo, que o Vasco eliminou o Botafogo, né?
E acabou saindo o chaveamento de... Não, eu falei, o Flamengo Vasco e Fluminense, né? Foi Vasco, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro, não foi isso? Foi isso. Não sou Eu apostei no Cruzeiro campeão. Não sou profeta, não sou nada, mas quando saiu o chaveamento, eu tenho testemunhos que eu falei, Corinthians campeão da Copa do Brasil. Eu apostei no Cruzeiro porque... Eu não apostei não, eu queria que por vários motivos. Botafogo e para Libertadores. Por vários motivos. Aí você vai pegar retrospecto, né? Dorival... Eu apostei no Cruzeiro porque eu queria que o Cruzeiro fosse campeão pro Botafogo e para Libertadores. Abrir a vaga, né? Sim. Só. Mas quando a final foi Corinthians e Vasco, o que eu te falei? O Vasco não ganhou. Dorival, Copeiro. O elenco do Corinthians, a gente pode falar o que quiser, mas é um elenco cascudo. Os caras sabem o jogo. Né? O Dorival sabe muito. E todo mundo quis rotular que os favoritos eram Cruzeiro do lado do Corinthians. Mas era. E Fluminense mas era, do lado do Vasco. Mas era, Beto. Peraí. Peraí. Assim, se a gente pegar o recorte de Cruzeiro e Corinthians pela posição do Cruzeiro, eu vou concordar com você. O Vasco, se a gente pegasse 3 jogos atrás, o Vasco era favorito contra o Fluminense. O Vasco teve uma sequência. O Vasco chegou numa sequência negativa, o Fluminense passou a ser favorito, não pela bola que estava jogando simplesmente. O Fluminense tá ganhando todo mundo de 1-0 no Maracanã. Tava ganhando, né? Tá, beleza. O Abel foi campeão brasileiro com o Palmeiras. O Palmeiras não, o Abel foi campeão brasileiro. O Abel Braga. Sim. Foi campeão com o Fluminense, ganhando mais da metade, 70% dos jogos de 1-0. Tá bom, beleza, mas a gente vai cair naquela questão de futebol bonito, de efetividade, de coisa parecida. Volto a repetir. Já foi. Se fosse aquele jogo, fosse 3 rodadas atrás, o Vasco era favorito. Sabe quando? O Vasco vinha uma sequência de 5 vitórias seguidas. Sabe onde que eu mudei minha concepção, alguma coisa de futebol? Eurocopa, Grécia campeã. Outro dia eu vi um recorte aí. Porra, meu irmão, a Grécia ganhou o jogo sem dar um chute pro gol de 1-0. Levantaram o balão em um recorte. Qual era o título mais absurdo do futebol mundial? Aí o cara perguntou se tinha sido o Leicester campeão da Premier League, né? Aí alguém foi e levantou, cara. Grécia campeã em cima de Portugal. Portugal, se não me engano, voando. Filipão, né? Ronaldo voando. 2004, não foi? Deco, Cristiano Ronaldo, o Rui Costa, o time de Portugal era foda, porra. A Grécia foi campeã da Eurocopa. E a final foi lá, não foi? Foi Portugal. A semifinal, a Grécia ganhou o jogo de 1-0 e não deu um chute no gol, porra. Tá parecendo o Boca Juniors, né, cara? Chegou na final só empatando com todo mundo. Não, mas ok, mas empatou ali, fez o gol. A Grécia foi campeã, ganhando o jogo de 1-0, e teve um jogo que ela ganhou que ela não deu um chute no gol. Não deu. Hoje em dia, o chute no gol considera tudo, né? Mas na época não, foi um lance de escanteio. Os caras jogavam no esquema 7-2-1, porra. Os caras jogavam com 5 zagueiros, porra. E ganharam a Eurocopa, irmão. Depois que aconteceu aquilo ali, futebol é efetividade. Sim. Se você conseguir conciliar, jogar bonito, o cacete a 4, show. Futebol é efetividade. Por que o Flamengo de 19 foi foda? Porque não era só o jogo bonito, o Flamengo era efetivo. Sim. O Flamengo só não era mais... Intenso, né, cara? O Flamengo só não era... Chegava aos 75, 80 do segundo tempo, voando, correndo da mesma maneira, abafando lá em cima. E o Flamengo só não foi mais efetivo porque o Gabigol precisava de 5 bolas para fazer um gol. E se o Flamengo tem um atacante fera, o cara ia ter feito 90 gols no ano e o Flamengo ia ter ganho tudo muito mais rápido. Pô. Lembrando que esse ano que o Flamengo foi campeão, a confirmar a informação, mas se não me falha a memória é isso, o jogador com maior índice de... precisava de menos finalização para fazer um gol foi o Gilberto do Bahia, pô. Não foi o Gabigol, bicho. Sim. Porque o Flamengo... O Gilberto fez um hat-trick naquele ano contra o Flamengo, né? Foi na estreia dele. Foi a estreia do Felipe Luiz, se eu não me engano. Eu acho que não era a estreia do Jorge Jesus, pô. Do Jorge Jesus. Só se isso aconteceu de novo com o Felipe Luiz, mas com o Jorge Jesus ele acho que não foi, na estreia. Eu sei que o Gilberto, o Gabigol naquele ano, não foi o cara que mais era efetivo fazendo gol. Não era. O Gabigol foi muito efetivo em um jogo naquele ano. Na final contra o River. As 2 chances que ele teve, né? 3. Que no primeiro tempo ele perdeu uma chance dentro da pequena área, em cima da linha da pequena área. Não lembro. No primeiro tempo, estava 1-0. Eu lembro do Everton Ribeiro chutando uma bola. Não, ele perdeu um gol no primeiro tempo. Então, assim, a gente está falando que futebol é efetividade. Sim. Meu irmão,
dane-se, que vai jogar bonito, vai jogar feio. Eu prefiro o Botafogo jogando feio e ganhando de 1-0 do que dando show, Botafogo lá do Cuca, e não ganhou porra nenhuma. Pô. Tá, mas aí a efetividade, a gente vai pensar em quê? O time ele não pode só se defender, achar que tá sólido na defesa se ele não ataca, né? Acho que hoje em dia, a efetividade no futebol é você sofrer o menos risco possível e ser o mais efetivo possível no ataque. Exato. Mas aí eu quero voltar para a gente está falando de Vasco e Volta Redonda, a gente não saiu desse tema e falando de Fernando Diniz, eu vou voltar no assunto. Essa maresia, né? Aqui é todo dia. Todo dia. Enfim. Fugiu. Não, brincadeira. Eu gostaria de assim, eu sei que com o Diniz não vai acontecer. O jogo do Diniz, daqui para ele continuar até o final do ano, vai ser demitido até abril, como vocês estão falando, coisa do tipo, é aquela saidinha de bola ali, vai sair a bola lá no zagueiro, qual é o nome do zagueiro canhoto do Vasco? Robert Renan vai dar no Thiago Mendes, o Thiago Mendes dá no Piton, o Piton volta para a zaga. Então, aí quando a bola chega lá no ponteiro veloz do Vasco, no Andrés Gomes, ele tem que passar por 4, 5 jogadores para criar uma jogada. Não, e o problema todo é a bola gostaria, lá, né? Exatamente, eu gostaria de uma tentativa, uma variação tática, né? Você estava cobrando Felipe Luiz, de um Vasco mais vertical. O Diniz não consegue. Ele não consegue. Ele tanto não consegue que de chegar e pegar um momento que estiver jogando os dois juntos, cada um por uma ponta. Andrés Gomes e Inestrosa, Marino e Inestrosa, jogando cada um umas pontas. Tem a oportunidade daquela inversão e pegar o cara no mano a mano com a defesa. Não, e lembrando que o jogo vertical não é chutão pra frente. Né? Não, passe certo. O Palmeiras de Abel Ferreira é isso aí. É isso. Passe certo. É isso. Futebol não é isso. Não é chutão pra frente, a gente tá falando. A gente tá falando do cara projetar a bola o mais rápido possível, de forma mais direta, mais vertical. Foi bom você ter falado do Abel Ferreira, porque eu comparei lá atrás, eu falei, por que o Vasco não tenta ser mais vertical como o Palmeiras? O gol de empate, se eu não me engano, do Palmeiras com o São Paulo, se você vê a leitura do jogo, o Marlon Freitas já pega uma bola no campo de defesa ainda. Ele contratou o Marlon para isso, inclusive. Né? Tava uma clareira no meio de campo do São Paulo, o Marlon Freitas deu aquele passe pro Andrés Pereira, já no campo de ataque, o Andrés Pereira conduziu até onde pôde, abriu naquele Sousa, né? O Sousa aproveitou a movimentação do Flaco, ameaçou, deu aquela pifada pro chute, deu por trás da defesa e o Flaco concluiu de uma maneira magistral, dando a cavada no goleiro, né? Isso que eu falo. Tá faltando mais isso. Bom atacante. Tá faltando mais isso ao Vasco. O Vasco roda muita bola. Quando a bola chega em alguém que pode tentar resolver, tem 10 a defesa tá toda postada, brother. Mas aí, por exemplo, o Coutinho, que deveria ser um cara diferente, não consegue mais fisicamente, né? Não consegue mas fisicamente. O Diniz ele já provou que ele não consegue mudar esse estilo. Quando o Fluminense lá, logo após ser campeão da Libertadores, no ano seguinte quase foi rebaixado. Porque os times aprenderam a jogar contra o Fluminense. E mesmo assim ele manteve, foi até o final. Depois tanto que o Botafogo ganhou 8 jogos seguidos. 8 jogos seguidos nessa. O primeiro jogo sem o Diniz, o Botafogo perdeu. Porra. Primeiro jogo sem o Diniz, o Botafogo perdeu. Acho que nunca perdeu pro Diniz. O Botafogo não perde pro Diniz. Primeiro jogo sem o Diniz, o Botafogo perdeu pro Fluminense. Primeiro jogo. Porque o jogo do Diniz é muito marcado. Depende muito de um ou dois, não vou dizer extraclasses, mas um ou dois com uma visão muito ampla de jogo, vindo de trás. Você falou dessa questão do Felipe Luiz, né? Dessa jogada onde o Rossi ele dá a fatiada no meio para o Pedro fazer um pivô e tentar de alguma forma botar o Arrascaeta ou qualquer outro atacante para correr. O Vasco ele tem uma jogada, não sei se vocês já repararam, que eles concentram muito o jogador do lado esquerdo, eles fazem uma compactação do lado esquerdo, né? Para inverter a bola. O PH passar sozinho na direita e receber sozinho. Foi assim que o Fluminense, o Marcelo entregou a primeira bola do gol do City, na final do Mundial. Foi isso aí, exatamente. Foi esse lance. Ele concentrou todo mundo do lado esquerdo do Marcelo, o Marcelo foi inverter, errou o passe, o cara pegou e fez o gol. O problema é que foi no campo de defesa, né? Ele costuma fazer isso no campo de ataque. Não, na defesa também. A defesa também. Que aí ganha espaço, lateral vai embora. Quem vai ganhar muito espaço com isso é o Cuiabano. O Cuiabano vai pegar essa bola e vai arrastar. Vai ter espaço. Ele precisa de espaço para jogar. Sim, mas eu não sei se... Eu já falei isso. Eu não sei se o Diniz consegue fazer o Cuiabano jogar. Por esse jogo associativo que ele gosta, não sei. Difícil. Não sei se ele vai conseguir. O Cuiabano é lateral. Ele vai botar o Cuiabano de lateral. Vai. O Cuiabano não vai jogar no jeito que o Diniz quer que ele jogue.
triangulando para sair na frente. O Cuiabano é o cara que ele é o lateral, que ele pega a bola e vai e recebe na frente. E você pensar que... Tudo bem que eu acho que o Cuiabano, ele até... Posso até falando bobagem, né? Porque eu não assistia todos os jogos do Botafogo. Mas eu acho que o Cuiabano, ele centraliza mais do que chega ao fundo. Sim, ele corta para dentro. Né? E tudo mais. Se ele manter isso, beleza. Porque se ele tentar jogar de uma forma diferente, não vai dar certo. Porque o Andrés Gomes joga espetado ali. E eu acho que hoje o Piton, ele ainda é soberano na lateral do Vasco. Porque defensivamente ele não compromete. O problema do Cuiabano no Vasco, para mim, é o seguinte. Primeiro, ele não vai fazer triangulação de trás. Não vai. Que é justamente o que você falou. O Cuiabano foi um dos artilheiros do Botafogo ano passado. Como? Com o Telles e ele junto. Ele vinha pro meio. Ele recebia uma surpresa. Ninguém imaginava que ele ia pegar aquela bola ali. Então o Cuiabano já fazia uma ala no Botafogo de vez em quando. Tanto que tinha vezes que ele ficava com o Telles de lateral e estava o Cuiabano de ponta. E o Cuiabano dobrava com o Telles. Só que o Telles abria a ponta e o Cuiabano vinha pro meio. No Vasco, quando você precisa que esses laterais encaixem lá no zagueiro para triangular, para abrir espaço para jogar, não é do Cuiabano. Não é do Cuiabano. Ele vai receber a bola muito longe do espaço que ele precisa atacar. Muito longe. Muito longe. E aconteceu isso no Botafogo algumas vezes ano passado. Ano retrasado. Aconteceu isso no Botafogo já tinha acontecido. Então, tanto que pararam de insistir com o Cuiabano na lateral e começaram a botar o Cuiabano de ala, porque ele na lateral ele não conseguia triangular e ele marca mal. Sim. E ele marca mal. Então, assim. Com ressalvas ao jogo contra o PSG, né? Que ele conseguiu segurar o Hakimi, né? Então, mas ele não segurou só assim. Foi o Doué. O Doué que tava na ponta, mas o Hakimi mas, enfim. Aquele jogo ali não foi só aquilo. Ai, ali foi. Que lembranças, né, cara? Não, foi bom. Mundial do Clube, né? Bem legal. Não, é porque eu só fico lembrando, eu só tenho duas cabeças só que eu fico puto: o John e o Igor Jesus. Porra, eu saí de John com o Igor Jesus pra Neto e Arthur Cabral, irmão. Caraca, bicho. Bate instantaneamente. Aí puxando aqui a nossa... Montoro, inclusive. Estreia do Montoro contra o PSG. Ele entrou voando. E aí, falando da nossa adolescência, infância de futebol, né? A gente montava o nosso timinho ali pra jogar. Eu, você... Salão... o lá que a gente foi campeão lá do golzinho. Eu, você... O Wilton. E na zaga revezava, né? Então, hora era o Zecão e hora era Marco. Então, né? É isso aí, entendeu? É você tirar o Zecão e botar o Marco, né, cara? Mas também um cara daquele tamanho, goleiro de golzinho, ele ajudou um pouco. E a gente tomou gol com ele no gol, né, cara? O cara tinha 2 metros de largura, 5 de altura. Levar gol no golzinho. Goleiro de golzinho, cara. Nós tinha vários goleiros de golzinho lá. Marco, Zecão, Risada. Só que Risada era não, né, cara? Ela não morreu ainda, né, cara? Não morre, tu sabe disso, não? Não morre? Então é imortal. Mestre dos magos, né, cara? Não é bom. Agora, assim, cara, eu não sei. Assim, cara, o Vasco tem que passar. Tem que passar pela sobrevivência do Vasco e do Diniz. O Fluminense não tem juro pra você, não tem obrigação nenhuma. Pra mim, o Fluminense tinha que entrar com o time C. Mas o Fluminense vai passar naturalmente. Acho que passa e sem muitos problemas. Eu quero muito que o Botafogo não passe. Não é papo de que eu sei que vai perder, não. Eu quero muito que o Botafogo não passe. Eu não gosto de perder pro Flamengo. Mas se eu for parar para pensar no contexto de futebol, é melhor eu colocar as minhas forças nas fases da Libertadores e no Brasileiro. E o Brasileiro, eu nem tô querendo ganhar, tô querendo ficar numa faixa segura para quando tiver a paralisação lá de conseguir ficar. Nós vamos ficar 50 dias parados no Campeonato Brasileiro. Que é a hora de vocês conseguir ter um treinador, porque ninguém do Botafogo vai pra Copa, ninguém vai pra nada. Ele pode ter uma pré-temporada grande para cacete, pra botar o esquema de jogo dele pra rodar, pra, na sequência, tentar fazer alguma coisa. Isso se o senhor John Textor não vender Danilo e Montoro na janela do meio do ano. Se ele fizer isso, o Anselmo pede demissão. Com toda certeza. Se ele fizer isso, o Anselmo pede demissão. Mas é até bom o Botafogo tá mal até a Copa, cara. Pelo menos assim. É até bom agora, tem que contratar um goleiro.
Inclusive, cada lance bom do Danilo e do Montoro, eles fazem gol, puta, falam, não faz não, pelo amor de Deus. O Montoro joga demais. Vocês vão embora. Bom jogador. Aí quer ver o que me agonia? Novo, né? Porra, o moleque tem 18 anos. Aí o que me agonia? Aí isso que eu fico puto. Eu ouvi hoje, tava ouvindo antes de você chegar aqui pra gente gravar. O cara falando do goleiro, do Lor, né? 19 anos. Ah, não, porque vai botar ele agora no gol, pode queimar o garoto. Vai acontecer o que aconteceu com o Matheus Nascimento, de botar pra jogar e queimar o cara. Irmão, o Montoro tem 18 anos, bicho. Como é que vale pra um e não vale pro outro? Ah, mas ele tá mais preparado, mas tem 18 anos igual, porra. A diferença de um pro outro é qualidade. Porra, meu irmão. O Montoro com 18... O Santos foi campeão brasileiro, subiu todo o sub-20, ficou 3, 4, coroa, o time foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O negócio com 17 anos, jogando pra Cristo, vai falar, não vai jogar porque tu tem 17 anos? Não vai. Caralho, irmão, não consigo entender. Sim. Aí tu tem o Neto, que é um cone, o Léo Link, que, porra, meu irmão, é o Davi no gol. É péssimo. Caralho, não passa confiança nenhuma. O Raul. Parece um... Cara, é arroz de festa. E tem um moleque que foi contratado porque ele é um prospecto que dizem que ele é o novo Goicoechea, porra. Bota a porra do moleque pra jogar, bicho. Bota o cara pra jogar. Carioca era o melhor. Botaram o Raul, não botaram o moleque pra jogar no Carioca, cara. Porra, nem na copinha botaram o moleque pra jogar e o goleiro do Sub-20, inclusive do Botafogo, horroroso. Porra, caralho. O Botafogo se juntar todos os goleiros que a gente tem... O Botafogo tem 10 goleiros, não tem nenhum, pô. Tem que botar o Bruninho. Agora, assinou profissional, 16 anos. Pelo amor de Deus, tem que contratar um goleiro, de qualquer forma. Eu acho que vai ser bem punk, cara. Acho que vai ser bem punk. Mas, vamos ver. E aí, galera, a gente tá uma hora falando. Uma horinha de vídeo. Tem uma hora já? Já, uma hora. Passa rápido. 8h40. A gente nem bebeu tudo. Não bebemos e a gente acabou que a gente não pensou o jogo do Fluminense, né? Apesar que eu não tenho muita informação também. Porque a gente... o pensar o Fluminense é difícil pra mim. Por quê? Eu não sei como é que o Bangu vai vir. De todos os que estão pequenos ali, eu acho que o Bangu é mais fraco. É o mais fraco. E o Fluminense hoje tem uma estrutura de jogo muito montada que, independente de quem entre, não muda o estilo de jogo dos time. Não, então, o Fluminense é franco favorito. Não vejo. Passar de fase, né? Não vejo muito. Só vou entrar naquele mérito também, né? Não sei quando o Fluminense volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, se pode haver, de repente, uma opção de poupar alguns jogadores pela aquela mesma questão da importância do Campeonato Estadual, né? Não sei. O Fluminense joga segunda-feira, dia 16, depois só pega o Palmeiras, dia 25. Não, então não. Nossa. O Botafogo pode ficar um mês sem jogar o Brasileiro, porque parece que o jogo do Vitória vai ser... Né? Não. O jogo do Botafogo e Vitória, eu acho, no Brasileiro vai ser adiado. Vai, porque bate com o jogo da... O Botafogo vai ficar um mês sem... volta da Libertadores. O Botafogo vai ficar um mês sem jogar. A outra semifinal foi hoje, né? Foi Madureira e Bangu, Madureira e Boa Vista. Busca aí, Vinícius, quanto foi esse jogo? Até onde eu assisti... 2x1 Madureira. 2x1 Madureira, né? Incógnita a gente querer definir quem vai passar. Isso foi mando do Madureira hoje, né? Dito isso, eu vou torcer pro Madureira se o Botafogo perder, né? Boa, pô. Ainda tem isso. Se o Botafogo perder, ainda vai ter que jogar essa merda aqui. No Campeonato Carioca não acaba de jeito nenhum. Nem se quiser. Taça Rio? Taça Rio. Tem que jogar. Quem perde, joga Taça Rio. Melhor pra ganhar, então. Então... Não, eu tenho esperança. Eu tenho uma esperança do Botafogo perder pro Flamengo. Tem que jogar Taça Rio. Ser campeão da Taça Rio. Não, meu telefone tocar pra jogar esse jogo é pelado no final de semana, cara. Tá. Então, podemos dizer que o chaveamento do lado Vasco e Fluminense. Do outro lado, pode ser. É mais que. Eu acho que é quase provável, né? Quase 100%. Vasco e Fluminense na semifinal. Né? E Flamengo e Madureira. Então, aí do lado de cá a gente vamos botar como incógnita pelo esse primeiro jogo aí do. É jogo único, né? É jogo único. O Madureira já passou, então. Já. Flamengo e Botafogo eu não vou cravar nada. Não, eu acho que o Flamengo é favorito. Não, é difícil cravar porque é um clássico. Exato. Não, mas cara, mas é um clássico, mas é um clássico que, cara, assim, por exemplo, se o Anselmo tivesse num processo de tá correndo risco, sabe? A diretoria tá no pé dele e tal, ele não tá. A torcida do Botafogo entendeu que ele, depois que a gente passou com o Ancelotti ano passado,
e com Paiva e com todo mundo, que ele é um técnico que o Botafogo precisa ter, que ele não tem ainda material para isso. Não é a torcida do Botafogo, eu acho, acredito eu, espero, tá, torcida, pelo amor de Deus, que vocês tenham entendido isso. Então ele não está correndo risco se perder para o Flamengo. O problema, para mim, e aí não é com o Anselmo, é com a instituição, é o Flamengo meter 6-7 no Botafogo no domingo. Acho que o Botafogo é provável disso acontecer. Não sei. Depende do ritmo que o jogo. Só questão do estágio. O Flamengo chegar a meter 3-0 em 20 minutos. Essa questão do estágio vai meter mais. É estágio físico. É isso. Eu acho, é o que eu te falei. Se o Botafogo, ele de repente vir com a mesma postura que veio contra o Fluminense, o Flamengo meter 2-0 no primeiro tempo, acho que o jogo não tem reviravolta. Pelo menos é o que eu imagino. Agora, uma goleada. Então, pra gente não morar, então, já que eu, flamenguista, falar contra o meu próprio time, né? Então vamos cravar isso? Vasco e Fluminense de um lado, Madureira e Flamengo no outro. Isso. Beleza. Sem mureta. Dito isso, final Fluminense e Madureira. Gol do Rodrigo Lindoso de pênalti. Não, peraí. A semifinal são 2 jogos. Vamos com calma. Campeonato Carioca é um lixo também. E a final é um jogo só. Puta que pariu, meu irmão. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Não dá. Então, galera, falamos tudo que a gente tinha que falar hoje, né? Como primeiro vídeo, o que vocês acharam? Falamos até demais, né? Não sei não. A gente ainda vai falar mais ainda. Vamos ver. Então, assim, para fechar o vídeo aqui, só dar uma pincelada rápida sobre Mocidade. Beto também é Mocidade. Mocidade também. Vinícius não é nada, né? Samba, eu só tô ali. Ele nem tá no samba, ele nem tá ali, mas começam os desfiles do especial, domingo, né? São 3 dias agora. Eu tô na Sapucaí lá no domingo, então eu sei que eu não tenho ainda visibilidade, conhecimentos, mas vou estar na Sapucaí, vou estar lá no setor 9. Então, quem estiver lá, quiser dar um abraço, a gente está lá. E espero que esse ano a Liesa não afete tanto o carnaval, que seja justo, né? Porque tem uns anos aí que tem anos que são bem complicados, né? Então, o que você está esperando aí? A gente estava falando aqui que tu falou que o Samba da Mocidade que é legal. Não, o que tu acha? O que você está acompanhando? Eu tô muito por fora, né? Eu não entendo muito de carnaval, apesar de acompanhar esses anos todos, né? Não sei qual é o impacto do enredo, né? O enredo é Rita Lee. Não sei como é que isso vai ser. O samba é legalzinho, cara. Eu não sei, porque eu sou muito chato, assim, a minha esposa, a Luana. Eu gostei do refrão, principalmente. O samba pega muitas poesias, tem muitos versos de músicas. É muito chiclete, cara. É muito chiclete. Músicas dela, né? E tudo mais. Enfim, não sei como é que isso vai se desenvolver na avenida. Eu tenho um amigo que ele é diretor de harmonia lá e ele não está muito esperançoso. Espero que pelo menos a gente consiga fazer um campeonato digno aí, né? Uma competição, né? Eu não digo nem descer, né? Que a gente pelo menos não fique lá embaixo, né? Eu não tenho esperança, pelo que eu vi, tá? Eu fui no ensaio técnico um dia. Cara, Vila Isabel, samba é muito bom. O samba da Vila é muito bom. No ensaio técnico, né? Que é complicado de falar, mas a escola tava bem animada. Bem animada. Acha que é favorito? Cara, então, de novo, não é ficar em cima do muro, mas eu sou igual o Beto. Eu sou entusiasta de samba. Sou entusiasta de samba. Os critérios ali. A galera vai conhecer minha esposa Lona, que a gente está programando aí de falar um pouquinho. A Lona gosta mais de carnaval, acompanha as escolas, sabe os sambas, tem mais propriedade para falar disso do que eu, mas nos últimos 7 anos eu tenho da Sapucaí, né? Então, samba se ganha na avenida. O samba pode ser muito bom, o samba pode ser muito fera, mas a avenida fala muito. Então, eu já vi sambas muito bons, enredos muito bons, não ganharem, porque na avenida não foi tão legal. Então, é muito difícil de falar, mas o samba da Vila Isabel é muito bom. Eu fui no dia que foi Vila Isabel, Salgueiro, Tuiuti e Portela, no ensaio técnico, né? Eu achei a vila muito boa, muito boa. O Salgueiro, cara, eu fui duas vezes a quadra do Salgueiro agora esse ano, né? Então, eu tenho as minhas ressalvas com o Salgueiro. Eu fui num Salgueiro com Vida Imperatriz, eu não gosto da Imperatriz. A Imperatriz amassou a bateria do Salgueiro. Amassou a bateria do Salgueiro. O outro foi Salgueiro e convido Maricá.
A Maricá amassou o Salgueiro de novo. Acho que o Salgueiro, para mim, tá vivendo de Vivi Araújo e nome de Salgueiro, tá? Mas pode ser que na Avenida empolgue, mas... Virgínia é Salgueiro, né? Não, Virgínia é Grande Rio. Grande Rio, sempre. Então, assim, né? Então, me desculpa os salgueirenses aí, mas é a minha visão. Então, não sei, assim, não sei o que vai acontecer, né? Eu não vou opinar muito, porque eu tô, de fato, eu tô muito por fora. Também, mas puxei o assunto aí, galera, porque eu tô com a ideia, junto com a Luana, que vocês vão conhecer, da gente fazer um vídeo aqui falando de carnaval, tá? Então, se tudo der certo, na quarta-feira, né, eu vou passar por cair no domingo, eu vou pro desfile de domingo, que é o dia da Portela, minha esposa é portelense, e provavelmente na quarta-feira, que é quando encerra os 3 dias de desfile, a gente vai fazer um videozinho rapidinho aqui falando do que a gente achou, da expectativa, quais são os nossos palpites pro carnaval, que aí também já vai ter saído aquele prêmio da Globo, do dia, né, já vai standardizou, já vai ter saído essas coisas todas, dá pra gente ter uma noção ali do que é a nossa visão de carnaval, beleza? Então, galera, Beto, obrigado pela oportunidade. Primeiro de muitos. Obrigado aí para quem estiver acompanhando, dá um like lá, tá? E espero que a gente possa estar cada vez mais fazendo assuntos bons, melhores, né? Que vocês possam estar acompanhando a gente aí, ok? Meu filho. Mais uma vez, bom carnaval. Tamo junto. Dá a tua palavra final aí. Agradecer a presença aí de todo mundo que assistiu, vai deixar o like, vai se inscrever e vai acompanhar a gente nessa jornada, é o primeiro de muitos. E é isso, vambora. E que o Botafogo vence o Flamengo, mesmo sendo improvável. Então, rapaziada, obrigado aí. Como o Beto falou, se inscreve lá no canal, como o Vini falou, dá o like, ativa o sininho lá pra gente poder conversar e estar inteirado. Segue a gente nas redes sociais lá no Instagram. E a gente vai se falando. Se vocês quiserem que a gente fale de algum assunto específico, troca com a gente, manda mensagem lá, sugere, comenta no vídeo, porque qual é a nossa ideia, só trazendo um pouquinho de novo. Eu e Beto, nós somos de uma geração, a gente é da década de 80 ali, nascidos e criados em Bom Sucesso, então a gente passou por muita coisa em Bom Sucesso. O Vini já é uma geração nova. A gente tá falando da final da Eurocopa, eu nem vi, né? Eu nem nasci nessa final da Eurocopa. E já sabia que o Cristiano Ronaldo tava no jogo. Então, assim, mas é uma mulher que, pô, super inteligente, super parceiro, tá fazendo jornalismo agora, então isso aqui para ele é basicamente um estágio também, né, de como trazer os contextos pra gente. Eu vou demandar para eles, e conto com a ajuda de vocês, para demandar dele também estudo jornalístico, notícia, informação. Mas a ideia do canal é essa aqui, é uma resenha, a gente trocar a nossa ideia, ser o mais a gente possível, tomando a nossa cervejinha. Não temos patrocínio ainda, mas estamos abertos a qualquer negócio. E vamos que vamos. Beleza, galera? Valeu aí, segue a gente, um abraço. Abraço.